Por que a filosofia ela auxilia? Não porque ela ofereça rotas. Já foi lembrado um dia, eu gosto dessa imagem, de que a tarefa da filosofia é mais ou menos como a do farol no mar. Quando você tem um farol, a tarefa do farol não é indicar os caminhos, mas é alertar para os perigos. Perfeito. O farol não diz vá por aqui. Essa é uma escolha tua. O farol apenas diz cautela com o caminho que você está seguindo. A filosofia também cumpre tarefas ruins. Em vários lugares, em vários tempos da história, ela esteve ao lado do homicídio, ao lado da marca negativa da convivência, da repressão, forma de violência contra outros seres humanos, mas nem toda ela e nem o tempo todo. Uma parte da filosofia hoje, ela cai firmemente no campo daquilo que é necessário para quem quer fazer melhor algo, que é o que eu chamo de suspeita, que é ficar se indagando sobre as coisas, não como forma de negá-las, mas de confirmá-las ou recusá-las naquilo que elas têm, de aceitável ou descartável. Por isso, a filosofia ela funciona, como eu dizia, para ela dizendo assim, pense melhor, reflita. Quando eu, no Instagram, quando eu faço uns cartazinhos, eu escrevo à mão, em vermelho, será? Muita gente quer saber assim, por que você coloca esse será? E eu gosto sempre de lembrar, Caio, que é para lembrar as pessoas também que a tarefa da filosofia não é dizer pense isso, é dizer pense nisso. E alguém que queira empreender, construir uma vida, um projeto, um negócio, uma partilha, precisa ser capaz, antes de mais nada, de refletir. E a ideia de reflexão, ela significa que eu não posso imaginar que só eu tenho a resposta e só eu tenho o caminho. E eu também tenho respostas e caminhos, mas não sou só eu que os tenho. Pensar, refletir, faz com que eu consiga construir uma capacidade, uma competência, uma habilidade de vida que me fortalece. Por isso, é uma virtude chamada humildade. Humildade não é subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se humilha, se quebra. Acho que é menor, pequena. Isso, que é pequena no sentido de pusilânime. Mas a ideia de humildade é saber que eu não sei todas as coisas, que outras pessoas sabem que eu não sei, mas que eu também não sou ignorante em relação a tudo. E, portanto, é uma concepção quanto ao lugar da filosofia, não como solucionadora de questões, mas como uma área que nos ajuda a fazer melhor aquilo que a gente quer fazer. Até algum tempo, algumas empresas começaram a refletir sobre isso, mas ainda não são tantas. Uma parte do mundo das organizações ainda não quer que as pessoas olhem aquilo que fazem como sendo um propósito, uma obra. Querem que olhem muito mais como uma tarefa. Mas uma tarefa você cumpre. Uma obra é aquilo que te envolve, te captura, é aquilo que te inflama. Nesse sentido, não que eu não possa ter uma tarefa como minha obra, mas a minha vida não pode ser só uma tarefa a ser cumprida, que eu vou ali, desenvolvo, e a hora que dá o horário eu fecho minhas coisas e vou embora. Não, a noção de obra ela é um pouco mais ampla. Se você se lembra, no livro eu faço uma distinção utilizando uma parte da terminologia do grego antigo. Os gregos faziam uma distinção entre aquilo que era a noção de obra e aquilo que os latinos iam chamar de trabalho. Trabalho era a tarefa, o exercício, a atividade, até um pouco dolorida. A noção de obra no grego antigo é a noção de poiesis, da onde vem a palavra poesia, em que você realiza algo e naquilo que realiza, realiza a si mesmo. E eu gosto dessa expressão, realizar, porque no idioma inglês, a noção do to realize é a própria ideia não só do dar-se conta, do ter consciência de algo, mas também de notar qual é a obra que você está fazendo. Por isso, a obra me realiza, seja no sentido usual do nosso idioma, me torna real, como ela faz com que eu tenha consciência daquilo que eu estou fazendo. E uma coisa que me chamou muito a atenção no seu livro é a distinção de trabalho e emprego. Sim, é muito gostoso, porque eu sempre lembro, emprego é fonte de renda e trabalho é fonte de vida. Emprego é fonte de renda. Eu tenho uma ótima coincidência que você tem também. Meu emprego é o meu trabalho. A diferença entre trabalho e emprego é a seguinte, quando você tem um trabalho, você faria até de graça, certo? O emprego, ele é fonte de renda. Se você encontra no teu emprego o trabalho que você queria ter, aí você está com a tua rota de vida. Eu tenho a docência, a escrita, a palestra, a atividade de comentário de rádio e TV, não apenas como um emprego. Para mim é uma fonte de vida. Eu gosto de fazê-la. Eu faria, como faço em várias situações, sem que eu tenha necessariamente um retorno financeiro. Eu tenho retorno, mas eu o faria mesmo que eu não o tivesse. Assim como em algumas situações, você gosta de cozinhar para alguém, ou quando você vai brincar com os teus filhos, aquilo para você não é uma tarefa, aquilo é uma obra, é algo que te faz, e faz com que
você tem ali a possibilidade de olhar depois do que virá, né? Não, perfeito. E principalmente nos dias de hoje, uma coisa que me fascina, mas do mesmo jeito me intriga, principalmente num mundo altamente conectado, onde ficou muito mais simples o julgamento alheio, porque você passa a se conectar de uma maneira muito mais simples, que dica que você daria? Porque quantas pessoas, professor, que eu vejo que preferem viver certo do que viver feliz? Às vezes fazem aquilo que não gosta para ganhar aquilo que sabe que não merece, mas às vezes está lá para agradar papai e mamãe, mas ou é uma com escolha, medo de... É uma escolha. Se você vai ao pântano, é no pântano que você acha. Se você vai à planície, é na planície que você acha. Essa é uma escolha tua. Se você pode escolher, então a escolha é a tua responsabilidade. Há pessoas que fazem escolhas que são convenientes a uma situação. Depois, né, elas se arrependem. Meu avô italiano, chamado Ettore, que faleceu há bastante tempo, ele, todos os dias, quando nós éramos pequenos, ele fazia para nós duas perguntas. Eu sempre gosto de contar isso. A primeira era: quais são os teus planos para o futuro? Legal. E ele fazia isso sempre. Eu passei a vida fazendo isso com os filhos também, né? E quero fazer sempre mais com os meus netos. A segunda, ele dizia, usando uma frase antiga: o que você quer na vida? Ser o mais rico no cemitério? Ele não estava dizendo: não tenha patrimônio, não ganhe recursos. Ele estava dizendo: não tenha isso como a única maneira de você ser. Isto é, não seja possuído por aquilo que você possui. Nesse sentido, a ideia de uma obra ela é um pouco mais expressiva, né, quando eu imagino que aquilo é o que vai fazer com que eu tenha validade, né, que eu não seja alguém descartável numa vida que é mortal, né, numa vida que é finita, mas que não me obriga de maneira alguma a ser banal, né, naquilo que faço. Dom. Você acredita em dom? Por exemplo, alguém nasceu com o dom da liderança, isso nasceu com o dom da fala, né? O Cortella nasceu com o dom da fala, por isso que ele se deu, sabe, muito bem como professor, como acadêmico, como palestrante. Por exemplo, eu, Cortella, algumas coisas estão comigo, não fui eu que criei, embora eu tenha desenvolvido. Uhum. Eu tenho uma voz boa para falar, eu tenho uma capacidade vocálica que é adequada, né, em relação à atividade que eu desenvolvo, de rádio, TV, de aula, né, de palestra. Isso nasceu comigo, mas eu desenvolvi. Justo. Tá? Parte das coisas que eu faço, elas vieram da minha possibilidade. Não fui eu que escolhi a época que eu nasci. Durante os anos 60 e 70, em que a discussão sobre o propósito, a vida, a importância de não ser consumido, né, por aquilo que a gente consumia, viesse tanto à tona. Essas escolhas não foram minhas. Escolha minha foi eu pegar aquilo que eu já tinha e fazer algo que eu pudesse ser autor. Isto é, um processo de autoria. Por isso, eu não acho que exista, por exemplo, o dom da liderança. A liderança ela é uma prática a ser desenvolvida. E ela, claro, conta com facilidades que possam vir. Há pessoas que de ouvido conseguem transmitir ou transferir uma música, né, para uma partitura. Isso nasceu com ela, mas se ela não desenvolver, né, de nada adianta. Aí volta ao ponto, nenhum e nenhuma de nós lidera qualquer coisa, mas nenhum e nenhuma de nós é incapaz de liderar alguma coisa. Perfeito. E uma coisa que você fala muito bem é sobre a concepção da sorte, que eu gosto muito quando você traz, que outro lugar que as pessoas gostam de se esconder, transferir para o místico, para o mágico, para aquilo que a gente não tem controle, o que acontece ou o que não acontece. A noção de sorte, ela tem um sentido para nós de ocasião, de circunstância. Eu descrevi há pouco, falando contigo, algumas situações que não fui eu que escolhi. Nisso eu dei sorte. Mas de nada adiantaria eu ter essa circunstância. Morar em São Paulo aos 13 anos, ter pais que eram escolarizados, ter um estímulo nos anos 60 e 70 para o mundo da cultura letrada. De nada adiantaria se eu não fosse nessa direção. Perfeito. Se eu não tivesse a iniciativa, eu vou usar a expressão mais direta, se eu não me inclinasse, né, naquela direção. Então eu me inclinei. A circunstância existia. Eu brinco sempre que a pessoa diz assim, mas o cavalo não passa arriado 2 vezes. Mas de nada adianta o cavalo passar arriado se você, primeiro, não estiver observando se ele está passando ou não. Segundo, se você não souber montar. Porque se você não estiver preparado para fazê-lo, né, de nada adianta que ele passe arriado. Por isso, a sorte, ela está conectada a uma ideia muito forte, que é a ideia de coragem. Né? E coragem, de maneira alguma, de forma alguma, é a atitude intempestiva. Coragem, ela é a competência a partir da preparação. Uma competência completa é aquela que a tua coragem é preparada, em que você se organiza, né, para fazer aquilo. Que dica que você daria para alguém que está começando agora ou está no meio, independente da estação que o cara está vivendo, se uma primavera, verão, outono, inverno, mas algo que sempre foi uma qualidade do professor que sempre te auxiliou muito na tua trajetória? Olha, uma frase dos antigos que eu gosto demais, é um conselho que parece óbvio, não é. Que dizia, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe.
Por isso, eu acho que para quem, por exemplo, inicia essa jornada nos vários momentos, porque a gente não inicia numa vez só, você reinicia, né? É uma das coisas mais fortes de se imaginar. Primeiro, de novo, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. E o outro é desejo o melhor, mas prepare-se para o pior.